É bola em jogo, galera. Oi, samba. Alô, amigos do Bola em Jogo. Vamos falar de futebol aqui na tela da internet, mas antes gostaria de falar da nossa equipe que trabalha comigo nesta edição. Fábio Elias, o Diego Kengen, a Virgínia Moura e o Maciel Amaral, o Maciça. Vamos para o primeiro destaque na tela. Diego Souza acerta o meio-campo do Vasco da Gama. Esse é um flagrante da estreia do Diego Souza. O Vasco venceu o Botafogo por 2-0. Eu estou dizendo que acerta o meio-campo, Diego Souza, não pela participação dele no meio-campo, e sim no ataque. Vamos explicar. Coloca o quadro para gente. Olha aqui, minha gente, estou colocando o Alexandro aqui porque essa é a próxima dor de cabeça para o técnico do Vasco, Ricardo Gomes. O Éder Luiz, pressionado com a contratação do Alexandro, fez boa partida. E agora, como colocar Alexandro e Éder Luiz sem mexer no posicionamento do Diego Souza? Essa é uma questão para o treinador do Vasco da Gama, para o jogo contra o Fluminense, que é um clássico que o Vasco vai enfrentar. Mas vamos ver aqui. O Diego Souza jogou aqui, estreou, não sentiu e jogou muito bem. Foi o responsável, marcou um belo gol e deu dinâmica ao meio-campo do Vasco da Gama, que fica com essa configuração. Aqui deve estrear o Alexandro, o Éder Luiz pode ir para o banco, ou ele pode recuar o Diego Souza. Eu não faria isso, porque o Rômulo esteve bem, o Felipe, ótimo, o Felipe organizando o jogo por trás, e o Bernardo teve uma atuação discreta ontem. Não foi tão eficiente como foi no jogo com o Duque de Caxias, mas não é por isso que deve ser sacado no time para recuar o Diego Souza para cá. Eu não faria isso. Agora o Alexandre deve estrear contra o Fluminense, ou então o Alexandre fica no banco e o Éder Luiz começa na partida contra o Fluminense. O que eu quero dizer também é que com essa quantidade de jogadores no meio-campo, o Vasco inicialmente teve uma preocupação, controlar o jogo aéreo do Botafogo, e controlou. O Louco Abreu não conseguiu virar as bolas aqui. O Vasco se preocupou em marcar. Então, o primeiro tempo foi um primeiro tempo arrastado, sem muitas oportunidades, apesar de que o Vasco criou 3 oportunidades claras no início. Agora, no segundo tempo, qual foi a diferença? Depois que controlou a marcação na saída para o Louco Abreu, esse meio-campo passou a controlar e dar mais um pouquinho mais de velocidade. Quando o Botafogo tomou o gol, teve que adiantar as linhas, o Joel Santana mexeu aqui nas laterais, soltou o Botafogo, virou presa fácil para o contra-ataque. O Vasco venceu por 2-0. Se tivesse vencido por um placar maior, não seria nenhuma novidade, mas queria dizer que o Vasco, esse meio-campo, teve o controle do jogo. Quem controlou a partida e deu as cartas foi o Vasco da Gama. Outro destaque na tela. O Flamengo sentiu a falta de Ronaldinho e Thiago. Isso é fato. Aqui é um flagrante do jogo. O Flamengo enrolado no meio-campo. Claro que esses dois jogadores fazem falta, mas o Flamengo tem a obrigação de, mesmo sem o Ronaldinho e o Thiago, derrotar a Cabo Friense, que é uma das equipes mais fracas no campeonato. A gente pode tirar desse jogo a lição que o Flamengo ainda não está totalmente ajustado, e não está. Está trabalhando como todas as equipes. Houve uma preocupação com a contratação do Ronaldinho, dizendo que o Flamengo está pronto. Não está pronto. Nem o Flamengo, nem o Vasco, nem o Botafogo. O único que tinha uma estrutura acabou jogando tudo para o lado, que foi o Fluminense, que é o nosso próximo destaque na tela, que no sábado acabou sendo derrotado pelo Boa Vista. Essa derrota abala o Fluminense, tirou a confiança do time. O time vai enfrentar agora o América e essa é a questão. Se perder para o América, leva para o jogo contra o Vasco da Gama um time já desconfortável do ponto de vista emocional. Prezado internauta, vocês sabiam que a questão psicológica é fundamental no jogo? Que para praticar o jogo de futebol, além dos aspectos técnicos e táticos, você tem que estar bem, o time coletivamente bem. O Fluminense não está. Está desarrumado. Ou ajeita a casa, ou vai ter um início de temporada muito ruim. Vamos aguardar os próximos passos do Fluminense no campeonato. Eu vejo você sempre aqui na tela da internet falando de futebol. Encontro marcado, forte abraço. É bola em jogo, galera. Oi, samba. Quem tem perna bamba não deixa a peteca cair. Beleza. Chega quem pode, quem é do pagode não vai resistir. Tô aqui na Tupi.